Gente, bem-vindos todos ao Mame Aberta, esse espaço reservado para a gente falar sobre maternidade e amamentação. Hoje eu tenho a presença da minha amiga querida, Natália, né? A Natália é arquiteta e ela tem uma história de vida e amamentação muito interessante para nos contar, né? Hoje a gente vai falar da importância da amamentação para bebês restritos à proteína do leite e lactose, né? Então, primeiro, boa noite, Nath, tudo bem? Boa noite, Rê, tudo bem? Tudo jóia. E conta aí pra gente como é que foi a sua experiência, né? Como é que foi quando você descobriu essa alergia, né? A sua filhinha tem uma alergia à proteína do leite, à lactose, ela tem as duas coisas ou só uma? Você explica pra gente. Como foi, né? Quando você descobriu isso, que idade que ela tinha, como é que foi o processo? E o que os profissionais te passaram, não? O médico, quem te atendeu? Qual foi a primeira informação que você recebeu sobre isso? Conta aí pra gente. Bom, a Laura é minha segunda filha, né? Então, o Lucas, meu primeiro filho, eu tive tranquilamente, fiz a amamentação. Com 4 ou 5 meses eu introduzi um pouquinho de fórmula, porque eu não tinha tanto leite e ele não ganhava Uhum. tanto peso, então ele precisava, né, do suporte da fórmula. E aí eu já convivia com algumas pessoas, inclusive familiares, né, que já me contavam as questões da tolerância, até mesmo da alergia, né, à proteína do leite, né, ao leite de vaca. Mas para mim era uma Uhum. coisa mais assim, ficção. Eu falava, gente, não é possível a mãe precisar fazer dieta para isso, né? E para mim não era um mundo muito real, né? Até Uhum. quando a Laura nasceu, né? E aí, quando ela nasceu com menos de 24 horas, a gente detectou que ela tinha uma síndrome, né? Não foi Que era uma. rápido, né? Foi. E era uma síndrome rara, e aí a gente começou a estudar alguns comportamentos, inclusive intestinais, e foi aí que a gente começou a ver que ela tinha algumas reações ao leite. Na verdade, ela Leite fez um materno, normal. Uhum. leite. Ela fez, como ela precisou ficar na enfermaria por um tempinho, ela fez um Uhum. teste de provocação com a fórmula, e aí eles davam a fórmula por copinho. Então, ela teve aquele Sim. primeiro contato com uma fórmula hidrolisada normal, com proteína de leite de Uhum. vaca, né? E, tal. E Sim. existem estudos, né? Isso eu soube depois, pelo médico Aham. gastroenterologista dela, que já comprovaram que esse primeiro contato com o bebê pode Hum. chegar a desenvolver o APLV. Olha. Então, assim, é uma coisa que hoje em dia já está se usando mais nos hospitais, é a primeira dose de leite ser com fórmulas que não contenham a proteína do leite. Justamente Olha. cuidado, né? Porque se a criança já estiver suscetível a isso, ela pode vir a desenvolver. No caso da Laura, Sim. como ela tinha essa síndrome, grande parte das crianças que têm essa síndrome, elas também desenvolvem a PLV, né? Que é a Hum. alergia. Só que existem dois tipos de APLV. A APLV, onde o exame, que é o IgE, mediado, é detectado, e quando é não mediada, é quando não aparece no exame. Só que Hum. fisicamente os sintomas aparecem Estão constantemente. presentes. Então, Então, às vezes, mesmo se esse resultado do exame der negativo, você é, ainda não exclui totalmente. O médico exatamente. continua de olho para ver se pode ser, ainda assim pode ser. De olho. Eu vi até uma mãe postando hoje na live, falando: meu filho já fez o teste de GE, tá com 4 meses e deu negativo. Eu sempre falo: fique atento, fique atento. Por Uhum. quê? Porque pode ser que seja o não mediado. Só que Sim. isso, depois que eu mudei de médico e tal, hoje quem acompanha minha filha é o Dr. Rubens Cardoso, ele é gastroenterologista especialista nessa área de APLV. Então, assim, ele me deu todo o suporte, todo o conhecimento para que eu pudesse entender melhor, né, Como é que era? a alergia. E até Porque a então, alergia da sua menina é mais forte do que a de outras pessoas da família?
Então, na verdade, o que acontece? Eu acho que o início é mais complicado. Ah, Entendeu? Eu tenho pessoas na família que têm e conseguem lidar naturalmente com isso, entendeu? Na uhum, alimentação, né? Então, já conseguem conviver isso como se fosse uma diabetes, que você evita o uhum, açúcar, entendeu? Então, você lida mais tranquilo. Agora, com o bebê já é complicado, porque o diagnóstico é muito incerto. Então, sim, até você chegar num diagnóstico é mais complicado. E, além disso, a gente tem a questão desse GE não mediado, que é o quê? As crianças APLV, elas podem ser transitórias, ou seja, elas podem ser APLV até 3 anos. e depois ficarem Depois crianças ficarem absolutamente normais. normais, entendeu? Olha, Que é que o caso da interessante. minha filha. Sim, Então, é extremamente importante, porque você ter esse acompanhamento, porque esse uhum, acompanhamento vai poder ver as reações que a sua filha está tendo ao leite. No meu caso, sim, como a gente viu bem no comecinho, a primeira coisa que eu fiz foi manter só no peito, sim. né? Isso Então, já foi recomendação dos próprios médicos que você. Como é que a foi esse princípio, primeiro momento? não, Eles a sempre princípio, falaram para manter o não, leite materno ou teve um viés ali, às vezes, de entrar não, tinha um por uma viés. fórmula. É. Tinha. Inclusive, a primeira médica que me acompanhava, como a Laura não ganhava muito peso, ela Uhum, sempre pedia para introduzir fórmula, sempre pedia para introduzir fórmula. Só que como eu tinha esse receio, uhum, eu resisti o tempo todo. Resistia, 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 resistia. E aí ela não ganhava peso, não ganhava peso. E no caso dela, em vez de ter alguns sintomas que são muito aparentes em clássicos. crianças APP, que é diarreia com muco amarelado, que é aquela melequinha, Aham, sangue, presença de sangue, às vezes vê um pouquinho de manchinha de sangue, às vezes mais intensidade. Então, isso aham. já são características, né, da Que seria criança. mais fácil para a pessoa acender um alerta ali e procurar um Exatamente, diagnóstico. É. exatamente. E assim, é meio de praxe, assim, às vezes chega no pediatra, teve muco, ou teve sangue na festa, todo mundo, é a PLV, é alérgico. Uhum. Às vezes pode ser outras coisas também. Sim, No, sim. O pediatra vai ter que dar uma pesquisada ali. exatamente. No caso da Lala, a gente estava o tempo todo vinculado a isso. E eu sempre fui a favor da amamentação. O meu filho mais velho, eu amamentei até 8 meses, quando eu engravidei da segunda filha, né? Foi rápido. Planejada. E aí eu fui tentando levar a amamentação grávida, só que eu tive um processo de anemia, tive que parar de amamentar. Uhum. Então, assim, eu sempre fui a favor da amamentação. No caso da Laura, inclusive, eu voltei a trabalhar com 3 meses. Ela tinha 3 meses e 10 Nossa. dias, bem cedo. Uhum. E eu trabalhava 12 horas por dia. Então, assim, as bombas de leite eram as minhas companheiras. Viraram suas amigas íntimas. Eu dizer não tinha mais nada, porque era só leite, né? O tempo Sim. todo. Você abria a geladeira, né? A minha sogra sempre me ajudou, me ajudava muito, então é quem me ajudava nesse processo de descongelamento do leite materno e tal. Então a gente tinha todo esse cuidado com o tempo, vai descongelar de qual maneira e tal. Então a gente tinha Sim. esse certo Toda cuidado. aquela técnica, né? Foi quando a gente começou a ver com a Lala que só a questão da amamentação ainda estava indicando alguns traços da PLV, né? Porque Então, você, nessa época, você ainda se alimentava normalmente, sem fazer normal, nenhum tipo de dieta, normalmente, dando normal. apenas leite do peito e acompanhando ali, porque o diagnóstico ainda não estava assertivo, era isso? Me ajudou isso. E o que me ajudou muito foi que eu tinha vários contatos com mães de crianças APLV. Olha, mas Família. da época, do começo da vida da Lala? Sim, sim. Então ela sempre me orientava, olha, tenta cortar um pouquinho o leite e tal. Foi quando eu realmente decidi mudar de, De de médico. médico e procurar uma segunda opinião, principalmente de um médico que me apoiasse na questão da amamentação. Sim. Né? Foi aí quando eu conheci o Dr. Rubens, né? E aí ele me deu todo o respaldo
e falou, não, nós vamos seguir na amamentação. Como nesse meio termo a Laura, ela precisou fazer, ela fez 2 cirurgias, então ele falou, Natália, eu acho que é fundamental para ela a questão da amamentação, porque não é só em relação à questão da De pele, nutrição em si, isso. questão de nutrição, a anticorpos, esse tipo de coisa. E isso a Laura já estava com aproximadamente 5 meses. Foi quando a gente cortou. Primeiro a gente cortou as questões com proteína do leite e eu usava sem lactose. Sim. Sem lactose. Então, por exemplo, um queijo, entendeu? Uma coisa assim, comia sem lactose. Isso aqui em Minas é uma loucura, né? Qualquer lugar que você vai, quase todas as receitas levam leite. Exatamente. Então, aí que acontece? Então, tinha questão do sem lactose que eu fui tentando, até que eu cheguei a um momento que não deu certo. Não deu certo. Aí foi que veio a dieta mais pesada e mais restritiva. E o que você tinha sentido? Por que não dava certo? Porque ela não estava ganhando peso? Porque ela começou a ter outros sintomas? Ela não ganhava peso. E aí ela tinha umas diarreias, assim, de repente, sabe? Entendi. Sangue nas fezes, né? Sim. Então, assim, isso era mais constante. Era bem indicativo mesmo que tinha alguma coisa que não estava dando certo. Não estava dando certo. E como ela já estava numa adaptação e ela precisava fazer essa cirurgia, então ela tinha que estar muito bem. Ela tinha que estar muito bem em saúde. Isso é que eu me preocupava. E eu trabalhando, viajando, tirando leite, né? Meu marido trabalha o dia inteiro também. Então, foi assim, foi aquela loucura. Então, a gente tinha que ter todo o cuidado com a alimentação. O meu filho mamava mamadeira, um leite normal, né? Normal, porque ele não tinha nada. Então tinha que ser tudo separado. Onde lavava a mamadeira dela, não podia lavar a mamadeira dele. Com a bucha. Olha, os cuidados. Porque a criança PLV, o risco de contaminação é muito alto. E a gente pensa que muita gente pensa que é só o bebê não pode ingerir, mas ele não pode ter contato, né? Às vezes não pode encostar quase. E o mais difícil, eu acho, sabe, Rê, é manter a amamentação nessa fase da dieta, com esses cuidados. Por quê? Porque muita gente falava assim comigo, não, para de amamentar, dá forma hidrolisada, sem proteína do leite, que existem várias hoje no mercado. São muito mais caras, né? Mas é uma praticidade, Só que a minha questão é que eu não queria só afastá-la da proteína do leite. Eu queria que ela tivesse as inúmeras propriedades que o leite materno tem. Claro, a gente sabe disso. Era fundamental para ela, né? Isso, que é o que a gente mais defende aqui no canal do Mame a Beça, o aleitamento materno, que ele não é só nutrição, ele é nutrição, mas ele é anticorpo, ele é, sabe, afeto, ele tem muita coisa ali envolvida com aquele leite que não é só a nutrição, é nutrição também. Tudo. Então, assim, era uma luta diária, né? Eu vou te falar que não foi fácil, porque, assim, você sente vontade de comer um queijo, de comer um pão de queijo, sabe? Nossa, ainda mais em Minas, não tem noção a quantidade de alimentos, né, que você vai deixar de comer, entendeu? Sim. Eu lembro que eu trabalhava na empresa e tinha um potinho assim com bolacha maisena. Eu senti desejo de comer bolacha maisena. E não pode porque tem leite, né? Não pode. Tem que ler rótulo de tudo. E você teve que fazer acompanhamento com nutricionista também? Isso, na verdade eu dei muita sorte, porque o que acontece? A minha cunhada é nutricionista e minha irmã é nutricionista. Nossa, que então, bom. Todas as duas me deram suporte. A minha cunhada, Clarice, é nutricionista, e ela, assim, fez todo um cardápio para mim, ela me ensinou a fazer bolos, fazer tortas, então, assim, nada me faltou, nada, porque, assim, isso eu indico demais. Consegui substituir tudo. Que precisarem passar por isso, tem um acompanhamento de uma boa nutricionista, porque a nutricionista ela foi fundamental para mim, para minha vida. E assim, o que foi mais interessante para nós é que a gente adaptou não a minha dieta, nem a da Laura, a gente adaptou a família. E a família isso é muito legal. Não só eu, meu marido, meu filho mais velho, sabe? Então, assim, várias pessoas da família, a gente fazia tortas, fazia receitas, mandava uma pessoa para outra. Então, é uma coisa que ficou tão presente que hoje... Uma rede de apoio, né?
Exatamente, que é assim, fundamental, né? Tudo. Então, assim, hoje em dia, isso ainda está presente na vida. A gente ainda adora as receitas que a gente fazia. Minhas mães fazem bolo de chocolate sem leite, que Sem lactose, sem a gente leite. prepara essas coisas, a gente não quer um outro bolo, a gente quer aquele bolo da Lala. Então, assim, então, Que coisa a boa. nutricionista tem um papel fundamental. Eu acho que além do médico, né, Sim, específico da área, que é uma pessoa que vai ter um entendimento científico, que vai saber. sim. Porque, assim, a mãe, ela acha que tudo é normal, né? Não vou me preocupar com isso agora, vai passar e tal. E às vezes não, às vezes precisa realmente Sim, de um cuidado, né? E o complicado da Laura é porque, como ela ia fazer uma cirurgia com 8 meses, muito até novinha. É. 8 meses ela não teve alimentação nenhuma, nenhuma, além do Não leite teve materno. introdução alimentar com 6 meses. Não, Olha, nada. e tudo por recomendação médica. Exatamente. Ela precisava Uhum. desse momento, porque como o intestino dela estava precisando se formar ainda, entendeu? Uhum. Então, o leite materno, o que, que ele fazia? Ele ia criando uma camada que ia protegendo o intestino dela o tempo todo. E isso, Sim. assim, o O que cirurgião a fórmula não daria. não A daria. fórmula artificial não daria. Não Olha que daria. E interessante. até mesmo porque ela tinha uma absorção muito pequena de nutrientes pelo intestino. E já o Entendi. leite materno é 100% absorção, Sim, é entendeu? muito mais Então, às fácil. vezes, as mães falam assim: ah, mas eu amamento, né, no peito, meu filho não faz tanto cocô. Né? Então, assim, o que eu falo que foi extremamente importante, o acompanhamento do médico Para e te o dar esse apoio, orientação e apoio, segurança, né? sim, sim, e o acompanhamento de uma boa nutricionista, que no caso eu tinha Sim, minha cunhada, duas. minha irmã, minha cunhada, que ficava ali o tempo todo. Ah, não, nós vamos fazer isso, vamos testar isso, entra com esse alimento, vê se melhora e tal. E aí eu fui Sim, adaptando a minha dieta ao que ela me indicava. E com isso a Laura foi ficando saudável. E o mais incrível que pareça, ela ganhou peso assim, muito. Então ela ganhou ela peso se desenvolveu normalmente. desenvolvendo normalmente. E o que foi assustador até para o cirurgião, quando fez a cirurgia, tanto da primeira quanto da segunda vez, falou assim: Natália, eu nunca vi uma bebê de 8 meses que passa por uma cirurgia dessa e não toma um antibiótico. Sua filha não Impressionante mesmo. É, toma um antibiótico. E ele falava: isso é um leite materno, é é exclusivamente verdade. do leite materno. Eu lembro que ela fez a cirurgia, 3 horas depois da cirurgia, eu já estava amamentando. E aí foi isso o tempo todo. E aí a gente, ainda depois da cirurgia, a gente ainda foi mais 2 meses e meio só de amamentação, né? Sem introdução alimentar. Introdução, então, com quase 11 meses foi que ela começou a ter introdução alimentar. Olha. Né? E depois você conseguiu introduzir mais ou menos normal, seguindo só Então, essas restrições? ela é extremamente restrita, né? Não tinha questão da proteína de leite de vaca, né? Sim. A né? mesma dieta que você A, tinha que ser e restritiva, ela passou a ter. É, a minha também, porque eu continuei amamentando, né? Então, aí, sim. com o passar do tempo, que o Dr. Rubens fez? Ele começou a introduzir o leite em mim, eu Ah, amamentando. sim, para ser mais suave, vamos dizer Exatamente. assim. É. Então, aí Olha. tinha o processo do leite aquecido, que eram os assados, com pequena quantidade. Então, Uhum. primeiro vinham os assados, aí depois vinha os que tinham açúcar com leite, e aí é uma série, e aí a minha cunhada, né, a Clarice, Foi te orientando? orientando, fazia uma receitinha, outra, e a gente foi alimentando. E aí eu fui seguindo isso, e a Laura já totalmente restrita. E esse processo que eu fiz em mim foi o Uhum. que a Você gente replicou nela. nela depois, entendeu? Então foi Gente, isso que olha. a gente foi acompanhando. Então, assim, foi super interessante a questão, porque eu vi depoimentos e eu tive um pouquinho, um princípio, de várias mães que fizeram essa dieta muito restrita e Hum. depois se tornaram intolerantes à lactose. Olha,
Porque, Mas por quê? Porque o corpo se adaptou à falta da porque lactose? o corpo fica tanto tempo, né, sem o leite, sem a lactose, e aí quando você começa a introduzir, aí você fica com aquele empanzinamento, inchaço, né, às Entendi. vezes tem diarreia. Então, no princípio, eu tive um comecinho, e aí foi quando falou, não, vamos introduzindo Lentamente. lentamente, né? E hoje a Laura já se alimenta, né? Tranquilamente, ela ainda toma, né? Porque a base dela, assim, que ela mama só à noite, né? Você vê, ela vai fazer 3 anos agora, dia 15, ela mama 90 ml de leite, forma, por É, dia. é Por pouco dia, se você muito for ver. pouco. É, É porque é é. o forte dela mesmo é a alimentação. E agora a gente já está num processo do quê? De tirar essa fórmula e entrar com Uma os fórmula especial e entrar, ou a fórmula normal? leites vegetais. É, que Interessante. são leites feitos com inhame, com arroz, né? Então, Sim, são esses leites que dá vegetais. para fazer em casa ou tem no mercado Não, também. é É. no mercado, mas assim, é muito tranquilo de fazer em casa também, entendeu? Hoje em dia tem máquinas próprias que ajudam essa questão do leite também. Gente, e isso é uma coisa muito interessante da gente falar para as pessoas, porque a maioria das vezes, pelo menos a minha experiência, é que quase todas as pessoas que eu conheci que tiveram um diagnóstico do filho ou filha, né, que tinham uma questão, uma alergia, a maioria dessas pessoas que, pelo menos do contato que eu tive, caminhou para passar por uma fórmula com é, uma fórmula especial para pessoas, para bebezinhos com alergia, Sim, entendeu? Foram raras as pessoas que eu conheci, tipo você, e mais uma pessoa que eu conheci de perto, que conseguiram fazer esse processo de se adaptar e não introduzir essa fórmula artificial específica. E eu sim, acho que é muito importante, porque às vezes as mães não têm esse apoio que você teve com os profissionais que você foi procurando, sim. entendeu? Tanto o nutricionista quanto o pediatra, que tem que instruir essa mãe, entendeu? Que é totalmente possível e é, inclusive, recomendável que essa mãe continue amamentando, igual você falou, porque tem infinitas vantagens, né, de você amamentar em relação a você passar por uma fórmula. Né? Eu acho que isso é muito importante a gente passar essa consciência para as pessoas, porque a maioria das pessoas pensa que na hora que vê, tipo, intolerância, alergia, alguma coisa assim, já pensa, não vai dar certo, vou ter que passar por uma fórmula hipoalergênica, Isso. entendeu? E é uma desconstrução dessa ideia que não é tão correta, né? Eu vi um estudo uma vez que até um dos médicos que eu estava me passou, que era até da USP, e que ele falava justamente isso, que a cura da PLV, 98% é pela mãe, é pela Olha que insistência coisa. da mãe. E assim, quando eu descobri a restrição da minha filha, a primeira coisa que veio para mim, né, que Que te foi passaram de informação? para de amamentar. Para de amamentar porque ela não pode com leite e tal, a gente vai ter que parar. Não, não, não vou parar de amamentar. E o que me ajudou muito foi porque eu tinha contato com pessoas que tinham filhos, né? Falaram, não precisa separar de alimentar, existe uma dieta. Eu tinha um E te apoio, instruíram, te passaram o contato de eu quem tinha um apoio poderia te acompanhar. só que na época eu não tinha o apoio do médico. Foi quando eu resolvi realmente, apesar de ser pediatra do meu filho mais velho, eu mudei de pediatra justamente para ter, assim, para Esse ter apoio. esse apoio. E eu acho que isso, assim, na vida da minha filha foi fundamental, porque hoje, assim, a vivacidade, a saúde que ela tem, e eu vejo coisas, assim, sabe? Umas coisas, assim, tão comuns, por exemplo, assim, meu filho vivia tendo uma virosezinha ou outra, entrou na escola, ficava doentinho, ficava... Isso Sim. para mim era lenda. Ah, Menino amamenta no peito e não fica doente, entendeu? ah. A minha filha entrou na escola, ela passou pela escola, Amamentando. ela não ficava doente, entendeu? Que Ela não tinha coisa. dor de garganta, ela não tinha otite, que meu menino direto tinha, então essas coisas. Ela tem uma resistência Que enorme, foi. Pois é. E olha entendeu? que ela passou por cirurgias, ela passou E por um monte de perrengues. eu convivia com mães que estavam passando pela mesma coisa que eu estava passando, só que optaram
pela questão da fórmula, sabe? E assim, eu falo assim, é muito difícil, é muito cansativo, é esgotante, sabe? Às vezes você passar a amamentar seu filho 1h30, 1h30 de madrugada, trabalhando o dia inteiro. Esse é o complicado, mas conta pra gente, como é Eu que foi essa rotina de você? Como é que você conseguiu amamentar exclusiva até quase, que idade que foi? Até 11? quase 2 anos e 10 Não, meses. mas exclusivo, sem introdução de alimentar. 9 meses. 9 meses. 9 meses. Sem alimentação. E trabalhando. Duas Trabalhando. crianças. E como que foi essa experiência? Acordava, amamentava, levava a ordenha para o trabalho. Acordava a Ah, noite inteira, né? Eu lembro que eu viajava muito, né? Então, assim, era no aeroporto, eu tava tirando leite, ou era num posto, e a dificuldade, e ainda sempre com uma marmitinha, sempre que essa vira sua melhor amiga, né? A sim, para marmita. levar o leite resfriado, né? Peguei uma época que era moda, sabe? Ah, Levar, todo mundo tava usando, ninguém estranhava. Ah, percebido. Porque às vezes você parava em algum lugar, ai, tô no aeroporto, quero comer. Nossa, eu preciso de alguma coisa sem lactose, sem leite, sem nada. nossa, é mesmo. Tudo tinha um traço, e tinha aqueles cuidados, e eu precisava viver, né? Então, Nossa, é mesmo. fala assim, nossa, mas eu vou amamentar 1 ano e ficar sem beber meu vinhozinho, meu gin e tal. Eu falei, nossa, imagina você ficar sem comer. É verdade, você tinha que levar sua própria alimentação para todos os lugares, para festa de aniversário. Fruta, muita Gente, é fruta, mesmo. sabe? E ainda teve uma fasezinha da Laura quando a gente começou a introdução que até, assim, por recomendação foi melhor a gente não ter o glúten, Hum. entendeu? Você Então, entrou na moda, né? e assim, como Você entrou eu na não moda. ia bem para ela, fermentava, não era bom, Sim. então assim, em casa, para ter uma alimentação, o mais velho, ela, eu e o meu marido, a gente falou, não, então vamos alinhar. Todo Todo mundo mundo mesmo seguindo. na mesma alimentação. E aí, quando entra todo mundo, acaba entrando uma família toda, né? Então, Sim. É porque todo mundo aprende a receita, todo mundo faz um prato para te receber. eu lembro Olha que do interessante. aniversário da Laura, de 1 ano, que a gente fez em casa, e eu falei, gente, eu não quero que ela aponte o dedinho para nada que ela não possa comer. Você fez uma festa toda permitida para ela. Permitida. E hoje isso está tão comum, porque assim, eu tive amigos que precisavam, o filhinho tinha que ir numa festinha e tal, aí levava a marmitinha e tal. Por exemplo, a Aham. festa dos meus filhos, eu já faço brigadeiro sem lactose, porque eu sei que vai ter um ou Sim, outro que já é sem, entendeu? sim. Então, assim, Olha que coisa que interessante. tá se tornando mais comum. E você foi se adaptando completamente à sua alimentação, à alimentação da família. Completamente, completamente. A questão da bombinha de tirar leite virou amiga, Amiga, todos os lugares. acabei de doar ela para minha cunhada depois de 2 anos de companhia, mais de 2 anos de companhia, né? E assim, o É. tirar o leite foi muito tranquilo. Eu achei que fosse muito difícil. Assim, conversei Você com se ela. adaptou bem à bombinha. E além disso, sabe, eu acho que é importante a gente até citar essa questão, é o preconceito com mães que amamentam durante muito tempo. Existe Ai, isso ainda. isso. Pois é, que coisa louca, né? Gente, isso é Conta muito louco. sobre isso. Por que Talvez as pessoas dão piteco? amamentando. É. Eu lembro uma vez que eu estava no shopping, naqueles lugares, né, de amamentação, porque eu sempre amamentei em qualquer lugar, eu sempre fiz assim, nunca tive essa Sim, bem questão, resolvida. sempre fui bem resolvido, sempre amei, meu sonho de ser mãe era amamentar, era estar ali e tal. Justo. Sempre fui bem resolvida quanto a isso, nunca tive problema quanto a isso. Aí eu estava no shopping amamentando a Laura grande, 2 anos e tanto, né? Sentada assim, aí uma senhora falou assim: você amamenta até hoje? Eu falei assim, sim. Nossa, mas você não acha que ela já tá mamando em pé? Eu falei assim, sim. Tá. Mas não sei. É impressionante como as pessoas dão piteco, né? Eu só parei quando eu vi que já não era bom para ela, né? Isso é uma escolha quase que da dupla, né? A mãe e filho tem que chegar ali no acordo. Comecei a ver reações, o comportamento dela, conversando com o pediatra, que dava muito apoio e tal.
Aí ele chegou à conclusão, falou assim, não, vamos analisar realmente se ela não está ficando muito grudada em você, se está atrapalhando um Uhum. pouquinho o desenvolvimento dela e tal. Uhum. É uma coisa, questão psicológica, às vezes, de Eu falo, dependência, dessa forma? falo assim que para mim foi a libertação, porque eu até comento isso com meu marido. Eu falo assim, quando a Laura ela parou de amamentar no dia 25 de dezembro. Eu estava na minha Olha. sogra e tal, e a Hum. gente resolveu conversar com ela e tirei. Eu fui fazendo um desmame gentil, né? E depois Sim. tirei definitivamente. E aí eu falei, gente, ela viu o pai. Ela viu o pai. Que ela não dava nem bola, de repente, olha, tem ali uma Fica pessoa. junto com a mãe, né? Sim. Então, assim, ela descobriu aquela coisa, assim, de estar com o pai, de brincar com o pai e tal. E não tinha aquela, né? A Então, assim, conexão tão só com a minha mãe, né? É tipo, e é, agora tem outras pessoas além da minha mãe, e é muito né? cansativo, entendeu? Para a mãe, sabe? Sim, sim. Então, assim, eu lembro que assim, esse apoio foi muito bom, porque às vezes eu chegava no consultório e falava assim, ai, doutor Rubens, não aguento mais. Então ele falava, calma, Natália, vai passar, vamos mais um pouquinho, vamos levando Aham. e tal, sempre tranquilo, sereno, me E o apoiar. desmame foi feito com acompanhamento, né? Foi feito É o que porque isso também é uma outra coisa que vale a pena a gente colocar. é, Porque é importante que essa criança esteja se alimentando bem, é não só a criança que tem alergia, mas qualquer criança, né? isso, Para quando você vai tomar uma decisão de tirar o peito, por exemplo, é importante que essa criança esteja desenvolvendo bem, alimentando bem, né? pensar, Para não ter, sim, né? para não ter uma questão de perda calórica também, não só o afeto, mas a questão calórica, que aquela caloria daquele leite vai ser substituído por outros alimentos com uma certa tranquilidade, né? Introduzir na fórmula aos pouquinhos, quando for Sim, dando a amamentação, você vai introduzir na fórmula, né? Fazer um check-up na criança de tempos em tempos para ver tudo que ela tem, para né? ver se Se está tá tudo bem. uma vitamina, porque o leite dá um suporte muito grande, né? Porque chega um momento, que foi o meu caso, que a gente começou a fazer exame, eu e ela, e a gente viu que não estava sendo tão bom mais para ela, Uhum, né? sim. Mas Então, isso foi com. tá, Ela tinha quanto tempo de vida? 2 e 2 9, anos? e 2 e 9 9. meses, 2 anos e 9, Uhum. né? Foi quando Foi ela bem, foi parou. bem. Foi Foi, mais que muita gente. Que foi. eu, por exemplo, não consegui chegar a 2 anos e Mas 9 meses. no caso dela foi fundamental, né? Tipo assim, foi incrível. Tanto que tem um dos médicos, que é cirurgião que acompanha ela, falou assim: nossa, quando eu pego o bebezinho aqui no consultório, vejo que a mãe começa a amamentar, fala: olha, continua amamentando até a Que cirurgia. alegria! Mantenha-se, né? Pelo exemplo da Laura. E eu vejo assim, hoje eu cuido dos meus filhos com homeopatia, né? Grande parte e tal. Né? Então, assim, eu vejo que a resistência dela é. Incrível. Fica um pouquinho. Tem uma gripezinha e tal, logo passa, sabe? E tem uma vivacidade, sabe? Mas faz diferença mesmo, é uma coisa impressionante. Come. Essa época de quarentena, então, a gente está tendo que segurar, porque come, A gente come, também. As crianças, a gente. E uma coisa, assim, até importante também, sabe, Rê, que me ajudou muito também, quando ela ficava só no leite, eu não podia introduzir a parte Hum. da Da alimentação, alimentação. eu introduzi o chá. Então, ela Hum. tomava bastante chá. Ela tomava muito chá de funcho, chá de erva cidreira, chá de camomila. Uhum. Então, o chá, para mim, foi um grande apoio, E que sabe? foram permitidos pelo médico, nada de chás com cafeína, né? Aquele chá preto, não pode. É. A maneira certa de fazer, sabe? Eu descobri, inclusive, um chá, chama chá de rooibos, que é um chá natural de uma leguminosa portuguesa que ajuda muito na amamentação. Verdade. Esse a gente já conversou uma vez há tempos atrás sobre ele. Nossa, É espetacular. fundamental. Procurei saber, fiquei Bom, sabendo muitas coisas muito, interessantes sobre ele. muito bom. E assim, me ajudou demais, tanto na questão do cansaço, que ele me ajudava a relaxar, Uhum. quanto na questão da Produção amamentação. de leite, né? Tem algumas mães que, e eu, assim, vou confessar que eu usei durante um tempo medicação, né?
E essa medicação, o efeito colateral dela era a amamentação. Era o aumento materno, né? Então, eu precisava um pouquinho, né? Porque eu comecei a ter uma depressãozinha pós-parto, então eu Mas você precisava fez tudo com acompanhamento médico, tudo certinho, certo? com acompanhamento médico. Então, assim, me ajudou bastante e ainda ajudava na amamentação. Porque você vê a criança com 8 meses, né? Só Precisando no leite, não, sem precisando alimentação de complementar. peso e só no leite, só na amamentação, dá uma insegurança muito grande. Então, assim, se Sim, você... e eu acho que um grande desafio foi não estar junto do bebê, porque eu acho que algumas vezes é mais tranquilo fazer a amamentação quando você está junto do bebê. Quando você já tem que trabalhar uma rotina pesada, muito tempo, fora de casa, coordenadeira, exige ali uma dedicação, às vezes, maior, né? Uma força de vontade maior. Não é impossível, não, gente. É muito possível, mas exige mais dessa mãe do que se ela tivesse com o bebezinho, porque é mais fácil, né? Eu acho mais cômodo, talvez. Eu Né? acho que, assim, hoje em dia, assim, tudo que vem primeiro é a praticidade, né? Eu falo assim, sou arquiteta, então a primeira coisa que as pessoas te procuram, pedem, eu quero ser prática, eu quero tudo prático e tal. Nem sempre a praticidade, ela vem junto com a funcionalidade. Então, Explique mais. o leite é praticamente isso. Pode ser prático, entendeu? Mas a função que ele vai ter no organismo do seu filho não é tão boa quanto a amamentação. Sim, Então, a fórmula, ela é prática, que você foi ali, diluiu, sim. Né? Tipo assim, muito prático, você não precisa acordar à noite, se dá uma mamadeirona, seu filho vai dormir a noite inteira, você pode trabalhar tranquilo, que qualquer pessoa pode alimentar seu filho. Então, assim, é muito prático. Sim. E assim, a amamentação, eu falo assim, desde o primeiro momento que eu comecei a amamentar, ninguém fala que é fácil. Ninguém fala que é difícil, aliás, né? Ninguém fala que é difícil. Todo mundo fala, não, delícia. As pessoas que forem bem verdadeiras vão falar o seguinte: vale a pena, mas requer um pouco de dedicação. Não é sem esforço. O que faz é o quê? É a dedicação e o amor incondicional. O tempo Exatamente. todo. Tentar demonstrar o amor incondicional. E vale a pena demais. Você abrir mão do seu bem-estar Uhum. em benefício do que o seu filho vai ter. Sim. Então, assim, eu acho que isso é importante. Eu tô vendo minha cunhada agora com o bebezinho, meu sobrinho tá aí com 1 semana, né? Lindo, fofo. Tá super pequenininho. Começando a amamentação e tal. Aí essa semana ela me falou, começou a machucar. Eu falei assim, Clé, muda para um lado, muda para o outro e tal. Então, assim, ela super empolgada, vou amamentar, vou ficar. Mas, não é fácil. Mas tem que ter isso. Tem que adaptar, tem que perseverar um pouquinho. Tem que estar disposta. E depois fica muito gostoso. Depois desse primeiro momento de adaptação, em que você vai ver se a pega está correta, em que você e o bebê vão aprender a funcionar juntos, depois de passar desse primeiro momento, que normalmente é onde o negócio pega mesmo, depois fica verdadeiramente agradável. É gostoso. E a amamentação, gente, ela não existe à toa. Você vê, existem as questões sociais, entendeu? Também que envolvem a amamentação. O leite, o que acontece? Ele é o principal alimento do bebê, entendeu? Que acabou de nascer e tal. Então, o que acontece? Você tem algumas famílias que você vê que não tem condição financeira, não tem nada. Então, tipo assim, é a mãe alimentar o seu filho, entendeu? Com um alimento riquíssimo. Riquíssimo, entendeu? Riquíssimo em anticorpos, em vitaminas. Nutrientes, sim. Então, assim, é o que eu falo sempre para minhas amigas, meus familiares, a gente não desiste, porque é o começo. Começa um pouquinho e tal, mas com o passar do tempo, vai acontecendo e se torna tão bom. E depois a gente tem uma saudade, né? E agora você vai vivenciar isso de novo. Eu vou vivenciar isso de novo, vou matar minha saudade. Eu vejo cunhada lá amamentando, me dá uma saudade, que aquele carinho. Nossa, eu e a amamentação, a gente se deu muito bem, assim. Claro, no começo, tem todos esses perrengues que a gente conta, né, que é verdadeiro. Sim, no começo,
exige mais dessa mãe, porque a frequência de amamentação é muito maior. Sim, no dia que o leite desce, aquela primeira semana, as 2 semanas ali, existe um cuidado que tem que ter, né, com o peito, pode acontecer, né, da pega não ser correta, você tem que corrigir, aquelas coisas, os perrengues acontecem com todo mundo. Mas eu vou contar, eu e a amamentação a gente foi um caso de amor. Eu fui desmamada, minha filha encerrou a amamentação Eu por esperei conta dela. esse momento. Eu falava assim, não, na hora que ela não quiser. Na Eu hora fui desmamada, eu fiquei no vácuo. Só que assim, como eu até emendei um no outro, né? Tipo assim, É, então você eu, é, imagina, eu já tava foi bastante tempo de amamentação, se você considerar, né, que você emendou no outro. É, 9 meses de gravidez, né? Que você já fica restrita a várias coisas. Aí sim. depois o filho com 8 meses. Aí vem uma outra gravidez. E aí Depois uma amamentação prolongada. depois 3 anos. Então, assim, a gente sentia falta um pouquinho, né? Sim. Até dessa liberdade. É bom voltar um pouco. É bom amamentar, mas é bom também para a mulher. Eu senti um pouco disso depois de superar o meu pequeno luto de ser desmamada. Eu gostei também. Eu acho que tem um momento da mulher que é importante para ela se conectar com ela mesma, sabe? Do retorno, pronto. É. Agora sou eu, meu próprio corpo, minhas próprias escolhas, meu próprio tempo. A maternidade continua, mas é diferente. É diferente de você gestante, você Pessoas, amamentando, de você mãe só, assim. É pessoas não têm diferente. noção dessa restrição. Você vê, a Laura com 2 anos e 9 meses, né? Uma vez eu e meu marido, nós viajamos sem ela, tipo, um final de semana. Porque você pensa, se você está amamentando, você não fica sem a sua filha. Não 5 dias, fica. 3 dias, uma semana. Você não fica sem os seus filhos. Não Então, é comum. Não isso é é comum. de várias coisas em Sim, benefício, né, do seu filho. Então, na verdade, chega a ser uma meta de vida, né? Eu sim, quero estar bem para que ela esteja bem, para que eu possa alimentar ela, né? Então, sim. assim, é uma meta. A dieta foi uma meta, as restrições foram uma meta e tudo alcançado. Por quê? Porque a gente viu, gente, hoje eu olho para minha filha, vai fazer 3 aninhos, né? Daqui dia 15 agora. Eu falo assim, gente, os exames todos negativos. Tudo dando certo. Um traço de questão de APLV, alta de todos os médicos. Então, Dá assim, uma certa sensação assim, tipo, eu então, venci, não dá? eu falo assim, é quando você me liga e fala assim, vamos dar um depoimento a mães que precisam. Como que eu não vou dar? Não tem como. Claro, não, porque eu acho que você é um exemplo assim que tem que ser divulgado, porque eu acho que muitas mães que estão passando por isso estão com o coração apertado, estão naquele dilema, sabe? Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir dar esse leite para o meu filho, né? Que não vai causar ele problemas. Tem sempre uma pressão, às vezes, da família ou de outras pessoas Isso. para a questão da fórmula. Então, assim, eu acho que o seu depoimento, ele é inspirador, de verdade. Desde a primeira vez que você me contou a história, né, da amamentação da Laura, eu fico encantada, porque eu acho, assim, verdadeiramente muito inspirador para outras mães que passam por isso, entendeu? Que elas podem ouvir de uma mãe que passou por isso, por todos os perrengues, todos os desafios, todas as coisas, e que chegou lá no final e falou assim, valeu a pena, sabe? Valeu a pena fazer tudo É o isso aí. Deu trabalho demais, mas valeu muito a pena. é o Isso é príncipe. demais. Principal. E assim, é muito bom essa satisfação, sabe? Essa realização. É muito bom. É um sentimento assim. Nossa, eu não vou falar que foi fácil, não foi fácil, foi muito difícil. Não, não Eu, é. graças a Deus, eu tive um apoio assim gigantesco da questão do médico que me apoiava e falava, não, é isso mesmo, tem que acontecer assim. E da família também, Sim. né, junto, tive um apoio nutricional excelente, onde não me faltou nada de alimentação, né? Sua vida parecia normal, assim. É Dentro de casa você conseguia comer um normal, pouquinho de tudo. mas apesar de tudo, é muito cansativo, Sim. né? Mas assim, é amor de mãe, né? Amor de mãe supera qualquer coisa. Nossa, totalmente, Não totalmente. é? Ah, demais. Ó, bom, eu acho que a gente
passou por todas as perguntas que eu tinha elaborado, a gente foi passando por todos os pontos e que eu acho que são tão relevantes, né, nessa sua jornada para lá. Aqui eu estou vendo uma pessoa que eu não consigo ler exatamente quem. Minha bebê completa 4 meses semana que vem. Estamos com suspeita dela ser intolerante à proteína do leite, pois toda oferta de leite de fórmula dela, né, prende o intestino. Quando alimento também ela prende o intestino. Que Prende. foi uma das coisas que você Mas venceu. é uma coisa que tem que investigar mesmo, porque é muito raro a PLV que constipa. O mais comum é da diarreia. Mais comum é diarreia, muco e sangue. Mas o que acontece é que como ela pode provocar aquela síndrome do intestino irritável, que é o que faz contrair e prender. Então tem que investigar mesmo. E eu recomendaria tentar a dieta, sabe? A mãe tirar os alimentos alergênicos, sempre com acompanhamento de um médico, nutricionista, e fazer o teste, né? Isso, tenta também tirar. Agora, a mãe tá até colocando, temos muco na fezes. Muco na fezes, pra mim, é assim. Era todo dia? É definitivo. A maioria das vezes. A maioria das vezes era. E assim, foi assim, característico, porque quando a gente suspendeu o leite, o muco melhorou. Desapareceu. Então, sempre vale a pena relatar isso para o pediatra. Eu não sei se outras causas poderiam, talvez, levar esse muco nas fezes. Aí teria que ser investigado. Mas, de qualquer forma, acende uma luz amarela ali, falando, vamos pesquisar. Para ficar atenta. Olha, essa barriguinha tá ficando muito dilatada, gases. Né? Porque às vezes tá com a barriguinha dilatada, tá tendo muita cólica. Passou aquele período de cólica, as cólicas permanecem, dá uma olhadinha, né? Procura um profissional da área. Quando eu falo assim, profissional da área, eu falo assim, um pediatra profissional da área. Foi o que eu fiz. Sim, um gastroenterologista pediátrico, né? Isso. Porque, assim, eu acho que isso é fundamental. Você ter um bom profissional te acompanhando, te dando suporte. Porque é com ele que você vai... Não, o que ele falou... Tá ok. Sim, você segue porque ele é sua referência. Eu acho assim, Rê, a primeira coisa, o mais difícil, que eu escutei uma vez, aceita que é mais fácil. Aceitar. Literalmente, aceitar de coração aberto. Tipo, eu não vou lutar contra isso. Eu vou transformar aquilo ali, né? Aceitei. Aceitou? Então tá. Então agora vamos ver como que a gente vai cuidar. Qual que é a maneira mais fácil? A mais difícil. Mas qual é a melhor maneira para ela? A maneira mais fácil, vamos dar a fórmula. Acabou. Sim. Entendeu? A maneira mais difícil, vamos continuar com a amamentação, com uma dieta restrita. Dessas duas, qual é a melhor para minha filha? Com certeza é a amamentação. Então vamos lá, vamos tentar. Tenta em 1 mês, assim 2 meses, 3 meses, até quando. E aí vai chegar um momento que o seu corpo vai acostumar. Né? Sim, no final você já alimentava normal, né? Como se aquilo fosse normal. Aquilo se torna um processo tão tranquilo. Natural. E aí as pessoas que convivem com você começam a ver benefícios quanto a isso, sabe? Então... Te garanto que deve ter tido amigas que também queriam restringir o glúten, restringir algumas coisas, não é? Gostaram dos bolinhos que você fez, né? Teve lá em casa, você comeu bolinho? Comi, tava ótimo. Fui muito feliz. Nem percebi que não tinha alguns ingredientes assim, usuais. Então, não, assim, e é assim mesmo. Eu tô vendo até uma mãe colocar, falar, é realmente difícil, porque eu já sou celíaca. Então, assim, a mãe já é celíaca, então ela acendeu a luz vermelha, né? Nem amarela. Sim, né? Constipação também, inchaço na barriga. E eu acho assim, palpou, viu que tá bem e tal, mas olha com o médico, eu posso fazer um exame mais, né? Posso fazer uma raio-x para verificar a alça do intestino? Sim, Mas de qualquer forma, um bom médico já vai fazer um bom check-up ali, né? Porque o que eu vivenciei muito foi aquela coisa assim, vai levando, não, tá tudo bem, não é assim mesmo, a barriguinha dela é dilatada mesmo, não, é normal. Eu cheguei ao ponto, a Laura chegou ao ponto de ficar 12 dias sem fazer cocô. 12 dias. Nossa.
12 dias. E aí eu saí do consultório da pediatra. Quando era um médico antigo. Uhum. E aí ele falou assim, não, menino que amamenta no peito realmente faz pouco cocô, é normal, isso vai passar. E a menina com a barriga inchada, sabe? E aí foi ver, Gases. E aí começou com refluxo, né? não E estava fluindo ali, né? Não estava passando nada. ele já indica o trânsito, né? O É trânsito, verdade. né? Que é outra coisa também que o APLV, ele tem essa questão do refluxo quando é pequeno, sabe? Então Sim. fica atento. E refluxo pode ter várias causas, né? Mas de qualquer forma, o pediatra que vai colocar tudo aquilo ali para análise, né? Né? Vai ligando uma coisinha. Exatamente. Ou seja, um bom pediatra é vida. É vida. É vida. É vida. Né? Nós que somos mães, um bom pediatra é vida. Então. Eu falo que o pediatra ele tem que cuidar da mãe e do filho. Então, com certeza, com certeza. A mãe, o pai, às vezes a avó, todo mundo. É verdade, é verdade. Isso é importante mesmo. Eu falo para todo mundo que uma das coisas que a gente tem que fazer ainda gestante é escolher um bom pediatra. Vai vários, pesquise, veja com quem você tem afinidade, procure saber de pessoas que são clientes daquele pediatra, pais que levam naquele pediatra, porque o pediatra, ter confiança no pediatra é tudo de bom. Nossa, é tudo. É tudo. Você ter confiança no pediatra e assim, você acreditar e você ver aquilo que você está sendo, sabe, orientada, vai acontecer naturalmente, né? Aquela espera que você espera tudo, né? Então, por exemplo... Porque tudo é novidade, às vezes, para a mãe e para o pai, mas para o pediatra aquilo tudo ali é um pouco previsível. E ele vai dando essa luz, né? Igual assim, às vezes, a Laurinha, né? Como ela tem um irmãozinho que não tem a questão da restrição, né? Então, assim, como já está introduzindo, então hoje em dia ela come um chocolatezinho, uma coisa. Inevitavelmente. Mas teve época que, por exemplo, aqui em casa tinha um potinho de Danoninho que era inhame e morango, e o outro era Danoninho. E dava. Aí umas trocas, aí um ia pro outro, né? Eita! Aí ficava louca, aí mandava mensagem pro pediatra, né, doutora, aconteceu isso. Calma, Natália, vamos esperar, vai vir a diarreia. E era fato, né? Era vinha um... Aí vinha. Eita! Né? Mas ele dava aquela segurança que você precisava, né? Então, assim, esse apoio de quem realmente conhece, entendeu? Sim. Porque eu peguei outros profissionais, né? Aí, às vezes, eu pegava um profissional ou outro que falava assim, não, eu acho que você tem que cortar a amamentação agora, que a sua menina é baixo peso, ela tá abaixo da curva, não continuar e tal. Aí eu virava e falava, fazer essa pergunta, tá, mas a minha filha tem essa questão dessa síndrome vinculada à PLV e tal. Aí uma vez meu marido fez uma pergunta para um dos médicos, falou assim, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, quantas crianças o senhor tem que tem a síndrome da minha filha? Nenhum. Não, nenhuma. Eu até não conheço muito da síndrome, não. Mas eu acho que é o que deve ser feito e tal. Eu falei, peraí, eu vou escutar um que está me atendendo ali. Geral, um clínico geral, vai. Realmente é o especialista quem tem várias, né? Referências daquilo ali. Referência na área e que vai poder me indicar o caminho correto, né? Então, assim... Sim. Eu acho que são as três questões: é o apoio nutricional, o apoio do pediatra e a família da mãe, de amamentar. É verdade. Isso é um trio que tem que dar certo, né? E aí as pessoas às vezes falam assim, mas eu vou parar de amamentar porque eu tô voltando ao trabalho. Não precisa. A gente já falou aqui que é totalmente possível. Arruma uma ordenhadeira. A gente tem até vídeo aqui no canal explicando como é que você vai fazer. Qualquer mãe normal. Normal, entendeu? Tirando leite, se planejando, se organizando, entendeu? Organizando tudo dá certo. Tive um filho, tô grávida do outro, preciso parar de amamentar. Não necessariamente, normalmente é possível, né? Ainda levar, ainda mais se seu bebê for pequeno, né? Que era o meu caso, e tem uns que são até menores, né? Do que isso. Tem uma amiga que estava com 6 meses do bebê, 5, 6 meses, e conseguiu levar ainda por um tempo. Eu conheço pessoas que chegaram a ter o parto, a amamentar 2 crianças.
E deu certo. Então, ali é acompanhamento dessa mãe, se ela tá bem, né? Exato. Esses filhos, o grande, o bebê pequeno, ali vai a gosto do freguês. Alguns bebês, algumas vezes, quando a mãe fica gestante, pela própria mudança hormonal, o leite muda um pouco, o Muito, sabor, e muito. aí o próprio bebê ele encerra, mas ali não tem exatamente uma contraindicação, a não ser, claro, igual você falou, fez teste, fez exame, começou a desenvolver uma anemia, alguma coisa assim, ali converse com o seu médico, né? E Isso. ele vai te dizer qual que é a história. E eu acho assim, é tão bom quando a gente. Igual, eu vi que entrou uma amiga minha, a Vanessa, Hum. e ela posta no Instagram o tempo todo, com o filhinho, amamentando, cansada. Ela também ela trabalha pra Vida caramba. real, né? Vida real. E sabe, não tem. Às vezes tira uma foto assim, eu tô aqui morta, acabei de trabalhar e tô Menino no peito. direito. Aí, ela tá até colocando, tô com o peito rachado. O menino dela já tem 1 ano e tanto. Você vê. Mas insiste, tá insistindo por quê? Porque sabe que o bem que faz, né? Então eu acho que é uma coisa assim, que isso é tão antigo, tão, né, tão natural, gente. Né? É A gente verdade. vê que venha da questão que, né, que Indicação médica, alguma uma coisa. restrição médica, né, alguma coisa, né, igual acontece às vezes a mãe muito anêmica, né, com perda Ou de dependendo, ela tem que tomar alguma medicação que não pode amamentar. Às vezes acontece. a gente sabe que o pós da amamentação também não é difícil, né? Eu acho assim, a ausência do filho, igual eu que eu amamentei com 2 anos e 9 meses. Então, tipo, passa perto de você nesse, né? Tem que ver. É, o Fala assim, fim, né? Deus, É o desmame, né? hoje mesmo eu estava falando com o meu marido que eu passei isso a primeira vez e estou passando pela segunda. O cabelo caindo, que é, Acontece. né? E tem uma parte emocional também, né? Que é Sim, sim. como se Pode diz ter a uma, síndrome do vazio, né? Que eles falam. não, tem uma parte, o cabelo tem uma parte que é endócrino, né? Os hormônios modificando, tem É. uma parte que pode ser nutricional, tem muitas coisas que influenciam aí na questão do cabelo. Outra coisa que eu não coloquei, eu acho que quarto Ah, ponto, que eu acho que é o apoio do pai. O apoio paterno. sim, da O família pai como um todo, né? Quem tiver ao redor dessa mãe. estimula a mãe a amamentar é muito importante, né? Sim, Porque é a mesma questão do comodismo, né? Tipo assim, sim. né? Se você tiver alguém falando o tempo todo, não vai dar certo, isso sabe, não dá. Isso Exatamente. vale para pai, se você morar junto com a sua mãe, com a sua sogra, ou com outras pessoas da família, é sempre importante que todo mundo esteja apoiando essa mãe, E né? É muito a gente importante. escuta aquelas pessoas idosas, nossa, mas ela tá mamando nada, ela tá com fome, Não, mas é assim, enorme, com umas pernas enormes. Não é tá com. assim. E eu acho que assim, o caso da Laura foi uma comprovação médica de que o quanto é importante a amamentação, principalmente pela ausência da alimentação. Sim, Porque a né? exclusividade até 9 meses é muito difícil. É muito. Não, eu tiro o chapéu. A É, maioria das pessoas, quando chega no sexto mês, fala, uhul, consegui levar é, alimentação eu exclusiva. acho que é Passar mesmo, disso sabe? é Eu uma acho que, vitória mesmo. inclusive, assim, eu nem tô colocando assim como uma questão assim que as pessoas devem praticar, não, porque a introdução alimentar Não, só é com acompanhamento médico. importante, entendeu? Só com acompanhamento médico. Tá? Mas no meu caso, foi uma orientação médica, né? Sim. Olha, eu queria agradecer você, agradecer todo mundo que entrou, falar que essa live vai ficar salva no Instagram do Mami Abessa por 24 horas, Bom, né? Depois a gente vai colocar nas outras redes sociais. Eu queria te agradecer, Natália, por todo, né, tudo que você falou. Pra gente foi lindo, foi maravilhoso.